Celebridades nem sempre são perfeitas. Elas têm algumas deformidades que, às vezes, as pessoas normais consideram exageradas. Mas essas celebridades não apenas as superam, como também se destacam nelas. Vamos falar sobre 20 celebridades que têm deformidades corporais estranhas. A número 18 vai te surpreender totalmente, mas se você for mulher, pode achar divertido. Primeiro, Carolina Kurková, sem umbigo. Uma modelo deslumbrante, cujas aparências estonteantes encantaram milhões. Mas nos bastidores, um segredo marcou seu legado. Carolina, conhecida por suas características marcantes e presença magnética, nasceu com uma condição rara que a deixou sem umbigo, provavelmente resultado de uma cirurgia para reparar uma hérnia umbilical. Imagine uma estrela cujo próprio abdômen conta uma história de resiliência e transformação. Enquanto seu exterior impecável exala elegância, este detalhe ausente, quase como um vazio misterioso, tem sido comentado entre os íntimos como um símbolo de sua jornada singular. Fãs e editores de moda igualmente maravilharam-se com a sua singularidade, com alguns chamando-a de um distintivo invisível de honra que a destacou em um mundo obcecado pela perfeição. Essa imperfeição singular, longe de diminuir seu encanto, apenas adiciona uma camada fascinante à sua persona, lembrando-nos de que até aqueles que idolatramos por sua beleza impecável podem abrigar histórias extraordinárias sob a superfície. Então, caro espectador, enquanto você contempla suas imagens glamorosas, lembre-se de que o segredo de Carolina Kurková não é de fraqueza, mas de caráter excepcional. Um símbolo de como até as estrelas mais brilhantes de Hollywood brilham ainda mais intensamente quando abraçam as peculiaridades que as tornam verdadeiramente humanas. 2. Damon Wayans. Triunfo sobre pé torto. Atrás da cortina da imagem polida de Hollywood, você descobrirá histórias de resiliência notável. E poucos são tão inspiradores quanto o de Damon Wayans. Conhecido por seu excelente timing cômico e sagacidade afiada nas telas, a jornada de Damon foi marcada por uma batalha pessoal que ele transformou em uma força triunfante. Nascido com pé torto, uma condição congênita que torce o pé fora do seu alinhamento natural, Damon enfrentou um desafio assustador desde o início. Imagine um jovem garoto superando incansavelmente a dor e os obstáculos físicos, determinado a superar as dificuldades. Sua condição, que uma vez lançou longas sombras sobre sua vida inicial, poderia tê-lo impedido. Ainda assim, através de uma combinação de tratamentos médicos e um espírito inabalável, ele abriu caminho rumo ao estrelato. Cada passo que Damon dá no palco e cada risada que provoca no público são um testemunho de sua resistência às limitações físicas. Colegas e fãs maravilham-se com sua resiliência, e o apoio inabalável de sua família alimenta ainda mais sua determinação. A história de Damon é um lembrete vívido de que o verdadeiro talento brilha mais intensamente quando supera a adversidade, mostrando a todos nós que o que pode parecer uma falha pode se tornar uma poderosa fonte de inspiração. Então, da próxima vez que você rir de suas performances brilhantes, saiba que por trás desse humor está uma jornada extraordinária de coragem e determinação incessante. 3. Daryl Hannah. Uma jornada além das articulações de dedos ausentes. Celebrada pela sua beleza etérea e presença de tela cativante, Daryl carrega um segredo, uma história gravada em cada gesto gracioso. Quando criança, um infeliz acidente em um elevador de escada resultou na perda de 2 articulações do seu dedo indicador esquerdo. Imagine o choque ao perceber que um simples passo em falso poderia para sempre alterar a expressão física de alguém. Ainda assim, em vez de permitir que esse revés a definisse, Daryl o transformou em um emblema de resiliência. A cada vez que ela entrega uma performance de tirar o fôlego, pode-se sentir uma força subjacente, uma sutil resistência que sussurra seu triunfo sobre a adversidade. Colegas e diretores frequentemente se maravilham com a forma como ela adapta seus movimentos com tanta elegância, transformando o que muitos poderiam ver como uma limitação em uma marca única de distinção. Em entrevistas, Daryl falou abertamente sobre os desafios de viver com essa imperfeição. Ainda assim, ela irradia autoconfiança e graça. Sua história é um lembrete poderoso de que a verdadeira beleza não está na perfeição, mas na coragem de abraçar a própria cicatrizes. Assim, ao vê-la brilhar na tela, lembre-se de que a jornada de Daryl Hannah é uma celebração de superação de obstáculos físicos, um tributo ao espírito resiliente que a torna um ícone tanto de talento quanto de tenacidade. 4. Kesha. Nasceu com cauda. Kesha é uma sensação pop. Foi marcado por um detalhe mais inesperado. Nascida com um pequeno apêndice semelhante a um rabo, medindo apenas cerca de 1/4 de polegada,
A característica única de Kesha era uma anomalia em uma indústria que valoriza a perfeição. Embora aparentemente insignificante, esse pequeno apêndice a destacava, criando murmúrios entre aqueles que estavam por dentro. Enfrentando o peso de uma característica corporal incomum desde o nascimento, ela eventualmente passou por cirurgia para removê-la. Um momento transformador, do qual ela falou com franqueza e resiliência. Para Kesha, este segredo não era uma falha a ser escondida, mas um lembrete da jornada distintiva que ajudou a moldar sua identidade. Sua história ressoa com os fãs que veem nela não apenas uma potência musical, mas uma pessoa que abraçou cada faceta de sua individualidade. Ao ouvir seus hinos de libertação e amor próprio, lembre-se de que, por trás das camadas de glitter e luzes do palco, há uma narrativa de superação de desafios físicos únicos. A experiência de Kesha nos ensina que a verdadeira força se encontra em abraçar nossas diferenças, por mais inesperadas que sejam, uma lição que continua a inspirar aqueles que ousam viver autenticamente. 5. Denzel Washington. Um dedo mindinho extra. Considere Denzel Washington, um ícone imponente cujas performances inesquecíveis enfeitaram nossas telas em filmes como Dia de Treinamento e Um Limite Entre Nós. Ainda assim, poucos sabem do segredo único que ele carrega desde a juventude. Um dedo mindinho dobrado em um ângulo dramático de 45 graus. Imagine um jovem Denzel, cheio de promessas, cujo dedo sofreu deslocamentos repetidos durante os dias de futebol no ensino médio, deixando-o permanentemente curvado. Longe de prejudicar sua presença dominante, essa característica incomum se tornou uma divertida insígnia de honra. Um urso flexível, como ele carinhosamente o chama. No set, Denzel aprendeu a ajustar as posições das mãos para garantir que a curva incomum não roube a cena de sua atuação magistral. E ele compartilhou a história com humor, encantando colegas e fãs. Seus colegas de elenco recordam momentos de brincadeiras, como mostrar a uma criança seu dedo mágico, provocando risos e um sentimento de afeto. A jornada de Denzel nos lembra que até ícones com exteriores aparentemente impecáveis são lindamente humanos, marcados por imperfeições que acrescentam profundidade e caráter. Sua confiança inabalável, tanto dentro quanto fora das telas, nos inspira a abraçar nossas próprias características únicas. Então, da próxima vez que você admirar suas poderosas atuações, lembre-se de que a história de Denzel Washington é uma celebração da resiliência, um testemunho de como peculiaridades pessoais podem se tornar símbolos de força e carisma. 6. Elizabeth Taylor. Cílios duplos. A beleza luminosa de Elizabeth Taylor e sua carreira cinematográfica lendária a tornaram uma ícone atemporal. No entanto, por trás dos deslumbrantes olhos violeta e das madeixas suntuosas, havia um segredo que adicionava um encanto misterioso à sua lenda. Conhecida por suas atuações cativantes em clássicos como Cleópatra e Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Taylor também possuía uma característica física única que a diferenciava, uma condição conhecida como distriquíase. Esta rara anomalia resultou em não uma, mas 2 fileiras de cílios emoldurando seus olhos, conferindo-lhe um olhar quase etéreo e de outro mundo. Imagine o delicado equilíbrio entre beleza e desconforto, pois os cílios extras às vezes cresciam para dentro, causando irritação e potencial dano aos seus delicados olhos. Apesar dessa luta ocasional, Elizabeth abraçou sua característica incomum com elegância, transformando o que poderia ser visto como um defeito em uma marca de seu charme incomparável. Amigos, colegas e até fãs devotos lembraram como o espetáculo das duplas pestanas de Taylor adicionou uma camada de mistério à sua persona, um segredo sussurrado nos sagrados corredores de Hollywood. Sua elegância e postura, juntamente com essa característica distintiva, elevaram seu status ao de uma lenda viva que desafiava os padrões comuns de perfeição. Em entrevistas francas e biografias retrospectivas, a história de Taylor é recontada não apenas como um conto de peculiaridade física, mas como um emblema de resiliência e autoaceitação, provando que a verdadeira beleza está no único, no raro, e no poder de abraçar cada faceta da própria identidade. 7. Gary Turner. Pele hiperelástica. Atrás da fachada brilhante de Hollywood, você encontrará a história notável de Gary Turner, uma estrela cuja própria pele desafia os limites comuns. Nascido com uma forma rara da síndrome de Ehlers-Danlos, EDS, a pele de Turner é surpreendentemente hiperelástica e semelhante à borracha. Uma condição que não apenas o distingue visualmente, mas também o desafia diariamente. Imagine um corpo que se estica com uma flexibilidade que parece quase sobrenatural. Preço de vulnerabilidade e desconforto constantes. Para Gary, cada toque, cada abraço e cada apresentação
são marcados por uma realidade em que sua pele pode torcer e contorcer-se muito além do normal. Esta condição incomum, sussurrada nos corredores da indústria e detalhada em memórias médicas, tornou-se tanto uma maldição quanto um emblema de honra. É um segredo que ressalta o lado humano e bruto de uma estrela que, de outra forma, parece intocável na tela grande. Ao admirar sua imagem polida, lembre-se de que por trás de cada close-up impecável, há uma história extraordinária de resiliência. A jornada de Gary Turner é uma lição sobre como abraçar as próprias peculiaridades e transformar uma rara condição genética em um símbolo de força. Sua capacidade de brilhar em circunstâncias tão incomuns é um tributo ao espírito humano indomável, um lembrete de que a verdadeira beleza reside na coragem de revelar até nossas imperfeições mais elásticas. 8. Gemma Arterton. 6 dedos em cada mão. A história de Gemma Arterton é um testemunho de singularidade. Nascida com polidactília, 6 dedos em cada mão, os primeiros dias de Gemma foram marcados tanto por maravilha quanto por desafio. Quando criança, seus dedos extras a diferenciavam, uma raridade genética que poderia ter sido motivo de ridículo. Em vez disso, a família de Gemma e amigos próximos decidiram celebrar sua diferença, mesmo que o remédio fosse não convencional. Na sua infância, esses dedos extras foram removidos por um procedimento delicado envolvendo o método de amarração, uma prática que, embora comum em tempos mais antigos, deixou cicatrizes duradouras, tanto físicas quanto emocionais. Imagine crescer com uma parte de si que outros veem como extraordinária, mas sabendo que a solução era tão dramática quanto irreversível. Ao longo dos anos, Gemma transformou esse capítulo médico inicial em um poderoso símbolo de resiliência. Sua jornada em Hollywood, desde seus papéis de destaque até suas atuações aclamadas, é uma história não apenas de talento, mas de superação dos fardos ocultos que acompanham as anomalias genéticas. Hoje, quando os fãs admiram sua elegância serena na tela, veem uma mulher que abraçou todas as facetas de sua identidade, provando que nossas diferenças, por mais incomuns que sejam, podem iluminar o caminho para a verdadeira arte e força. 9. Gerard Butler. O ícone irregular. Imagine um protagonista de Hollywood, cujo charme rude e presença marcante tem embelezado nossas telas por décadas, mas por trás desse olhar penetrante há uma peculiaridade secreta que o torna ainda mais humano. Gerard Butler, reverenciado por seus papéis dinâmicos e apelo magnético, possui uma anomalia física sutil. Uma de suas orelhas se projeta visivelmente mais do que a outra. Em uma indústria obcecada por simetria impecável, esse detalhe irregular tornou-se discretamente parte da lenda duradoura de Butler. Amigos próximos e pessoas de dentro frequentemente comentam que essa característica única adiciona uma autenticidade rústica à sua persona. Um lembrete de que a verdadeira força está em abraçar imperfeições. Seja no set durante uma cena de ação de alta tensão, ou em um momento sincero fora das câmeras, as orelhas ligeiramente assimétricas de Butler servem como um distintivo pessoal de honra. Biografias da indústria e entrevistas descontraídas contam como colegas ocasionalmente o provocam sobre seu visual peculiar, e mesmo assim ele responde com bom humor e graça. Seu legado, construído sobre versatilidade e carisma bruto, é enriquecido pelo conhecimento de que até mesmo um ícone de Hollywood pode ser deliciosamente imperfeito. Para os espectadores, a história de Gerard Butler é um convite para celebrar o eu natural e não editado. Um lembrete de que, no mundo brilhante do cinema, são frequentemente os pequenos e inesperados detalhes que ressoam mais poderosamente. 10. Jennifer Garner. O dedo cruzado. O sorriso radiante e o charme natural de Jennifer Garner escondem um segredo físico menos conhecido que desafia a própria ideia de perfeição. Garner, admirada por seu calor acolhedor e graça na tela, nasceu com um dedo mindinho que cruza sobre o dedo vizinho. Esta condição incomum, provavelmente ligada à braquimetatársia, silenciosamente a diferencia dos ideais perfeitos que Hollywood frequentemente demanda. Imagine os desafios diários de ter um dedo do pé que se desvia do padrão, onde cada passo serve como um lembrete da imprevisibilidade da natureza. Apesar disso, Garner aceitou sua característica única com uma abertura que inspira seus fãs. Entrevistas francas e histórias dos bastidores revelam como essa imperfeição aparentemente menor tem, com o tempo, se tornado um símbolo de sua autenticidade e resiliência. Colegas da indústria e especialistas médicos observaram que essas peculiaridades, embora muitas vezes escondidas do público, acrescentam camadas à persona de uma estrela. A jornada de Garner, marcada pela autoconfiança e graça, nos lembra que a beleza não é definida pela perf, a coragem de abraçar as próprias diferenças. Sua história ressoa com aqueles que enfrentam seus próprios desafios diariamente,
provando que o caminho para a verdadeira autoaceitação está em celebrar cada faceta de quem somos, até mesmo os pequenos detalhes que nos distinguem. 11. Joaquin Phoenix, a marca de um verdadeiro ícone. Joaquin Phoenix se destaca não apenas por suas atuações intensas, mas também por uma marca física secreta que definiu sua beleza única. Phoenix nasceu com uma fissura labial microforme, uma forma leve de fissura labial, que deixou uma cicatriz distintiva acima do seu lábio. Um lembrete sutil e duradouro de seus inícios imperfeitos. Longe de diminuir seu fascínio, essa pequena imperfeição tornou-se uma parte integrante de sua identidade, acrescentando profundidade e caráter às suas performances. Imagine um jovem Joaquim, cujos traços delicados foram para sempre alterados pelo destino, mas que transformou esse desafio precoce em um símbolo de honra. Diretores e coestrelas lembram como essa característica única influenciou seu estilo de atuação, conferindo um ar de vulnerabilidade e autenticidade a papéis em filmes como Joker e Walk the Line. Críticos e biógrafos maravilharam-se com a forma como Phoenix abraça sua diferença, frequentemente falando de sua cicatriz como um símbolo de sua resiliência e força interior. Sua história é um lembrete poderoso de que a beleza não é definida pela perfeição, mas pela coragem de brilhar apesar de nossas falhas. A jornada de Joaquin Phoenix, de um começo marcado a uma carreira aclamada, é um testemunho do poder transformador da autoaceitação. Um legado que nos incentiva a encontrar força em nossas próprias imperfeições. 12. Jon Hamm, uma lenda de proporções lendárias. A história de Jon Hamm sobre um atributo pessoal incomumente generoso se tornou uma lenda moderna. Conhecido por sua presença imponente e atuações carismáticas, o membro supostamente avantajado de Hamm gerou murmurinhos e admiração entre insiders. Imagine um homem cujo atributo natural é tão impressionante que se tornou um assunto frequente de conversas sussurradas a portas fechadas, um segredo que lhe conferiu uma qualidade quase mítica. Colegas frequentemente compartilharam histórias sobre como seu notável talento foi discutido em conversas descontraídas fora das câmeras, e até mesmo referenciado em entrevistas leves, adicionando uma camada inesperada à sua imagem maior que a vida. Apesar das fofocas divertidas, o próprio Jon Hamm manteve um perfil discreto sobre o assunto, deixando que os rumores seguissem sua narrativa intrigante. Biografias da indústria e colunas de entretenimento imortalizaram essas anedotas, comparando sua dotada natureza à das lendas de Hollywood de antigamente. É uma história que mistura admiração com humor, uma celebração de dons naturais que desafiam expectativas convencionais. Ao assistir suas performances cativantes, lembre-se de que por trás de cada papel impecável há uma verdade pessoal única. O legado de Jon Hamm é um ousado lembrete de que, às vezes, as características que poderíamos considerar exageradas podem se tornar uma assinatura de charme e mistério, inspirando admiração e intriga brincalhona em igual medida. 13. Eden Atwood, corpo confuso. Celebrada por sua voz encantadora e presença de palco hipnotizante, a jornada de Eden é definida por um segredo que desafia as noções convencionais de gênero. Nascida com síndrome de insensibilidade aos andrógenos, uma condição genética rara que desafiou o desenvolvimento masculino típico, o corpo de Eden evoluiu para um que não se alinhava com os cromossomos com os quais ela nasceu, deixando-a com traços ambíguos que intrigavam tanto os médicos quanto a sociedade. Imagine crescer sentindo que algo era diferente, mas tendo que ocultar isso para se encaixar em um mundo obcecado por definições binárias de beleza. Por anos, Eden lutou com a solidão e a traição de seu próprio corpo, lidando com a realidade profunda de que era, de certa forma, tanto homem quanto mulher. Mas com o passar do tempo, ela transformou sua dor pessoal em uma poderosa voz para a comunidade intersexo. Em entrevistas emocionantes e discursos públicos apaixonados, Eden contou a longa e solitária jornada rumo à autoaceitação e a coragem que foi necessária para se manifestar. Sua história, carregada tanto de vulnerabilidade quanto de uma esperança desafiadora, é um chamado claro para abraçar a plenitude da própria identidade, além das limitações da biologia. O legado de Eden Atwood é não apenas de talento notável, mas também de resiliência inspiradora, um farol para qualquer pessoa que ouse viver autenticamente em um mundo que frequentemente demanda conformidade. 14. Lee Van Cleef, o dedo ausente. Adentre os anais secretos do passado lendário de Hollywood, e você encontrará a história de Lee Van Cleef, uma estrela cuja presença foi marcada tanto pela intensidade na tela quanto por uma peculiaridade pessoal inesquecível. Van Cleef, performances cativantes em faroestes icônicos e thrillers clássicos, carregavam uma marca oculta de imperfeição.
Ele perdeu a ponta de um dedo em um acidente cotidiano. Essa perda, aparentemente menor, tornou-se parte de sua lenda. Um testemunho silencioso das reviravoltas imprevisíveis da vida. Imagine um homem cujos cada gesto, seja ao alcançar um adereço ou ao entregar uma linha dramática, era sutilmente definido por este dedo ausente. Colegas no set sussurravam em admiração, notando que sua mão levemente incompleta lhe conferia um ar de autenticidade robusta que complementava perfeitamente suas interpretações intensas. Ao longo dos anos, essa anomalia foi recontada em memórias e entrevistas como um símbolo de resiliência, um lembrete de que até os ícones mais polidos de Hollywood têm suas próprias cicatrizes ocultas. A história de Lee Van Cleef nos inspira a ver que imperfeições podem se tornar emblemas poderosos de individualidade, adicionando profundidade a um legado que continua a cativar o público. Ao assistir suas atuações, deixe sua jornada lembrá-lo de que a verdadeira grandeza não está na perfeição impecável, mas nas marcas únicas que carregamos conosco. 15. Liam Neeson, o ator com um talento lendário. Em Hollywood, Liam Neeson é um exemplo de força, gravidade e encanto enigmático. Além de suas performances marcantes em filmes que vão desde a ação de tirar o fôlego até dramas profundos, sussurros entre insiders falam de outra faceta de sua masculinidade. Um dote tão notável que se tornou matéria de lenda. Imagine um homem cuja intensidade na tela é igualada apenas pelos rumores secretos em torno de seus atributos físicos, um detalhe que silenciosamente alimentou admiração e brincadeiras descontraídas nos círculos da indústria. Críticos e colegas, ao longo dos anos, insinuaram as proporções impressionantes que contribuem para sua presença formidável, um fato que parece espelhar os papéis maiores que a vida que ele habita. Enquanto o próprio Neeson permanece discreto sobre o assunto, a aura de mistério apenas aumenta seu apelo, com biógrafos e revistas de entretenimento ocasionalmente aludindo ao seu ponto principal generoso como parte de seu charme robusto. Este aspecto lendário de sua persona está entrelaçado no tecido do mito de Hollywood, servindo como um lembrete sutil de que o verdadeiro poder de estrela não se resume apenas ao talento de atuação, mas também aos dons naturais que definem a aura de uma pessoa. Ao assistir suas performances transformadoras, lembre-se de que por trás de cada papel poderoso está um homem cuja presença física é tão impressionante quanto seu legado artístico, um testemunho do mistério duradouro de Liam Neeson. 16. Matthew Perry. Gorjeta faltando. Matthew Perry cativou milhões com seu humor espirituoso e irreverente, mais famoso como Chandler Bing em Friends. No entanto, por trás das risadas, há uma história pouco conhecida de adversidade pessoal, uma ponta faltando no dedo médio direito, uma lembrança de um acidente na infância. Imagine crescer com uma marca física que poderia ter sido uma fonte de insegurança em um mundo obcecado pela perfeição. Mas para Perry, esse revés inicial se tornou um emblema silencioso de resiliência. Enquanto você o assiste entregar as tiradas sarcásticas de Chandler com um timing impecável, lembre-se de que cada gesto traz a história de um homem que superou um desafio pessoal. Os profissionais da indústria recordam que, enquanto seus colegas de elenco admiravam sua entrega cômica impecável, o dedo ausente de Perry era uma lembrança constante, embora discreta, das reviravoltas imprevisíveis da vida. Ao longo dos anos, esse detalhe único foi entrelaçado no tecido de seu legado. Sua jornada nos encoraja a celebrar nossas próprias peculiaridades, lembrando-nos de que mesmo uma anomalia sutil pode se tornar uma fonte de força e inspiração. O charme eterno de Matthew Perry é um lembrete vívido de que, por trás de cada performance icônica, reside o triunfo pessoal de aceitar-se completamente, com imperfeições e tudo mais. 17. Megan Fox. Os polegares dos pés. Megan Fox cativa o público com sua beleza magnética e presença intensa na tela. No entanto, sob a superfície de sua imagem glamourosa, está um segredo fascinante, uma anomalia peculiar conhecida como polegares em forma de pé ou polegares curtos. Nascida com polegares rechonchudos e curtos, uma condição clinicamente reconhecida como braquidactília tipo D, os dígitos únicos de Megan uma vez a distinguiram de seus colegas na indústria do entretenimento. Imagine crescer com mãos que, apesar de serem igualmente capazes, carregavam um toque de peculiaridade que apenas os mais próximos perceberiam. Com o tempo, esses polegares distintos se tornaram uma parte sutil de seu charme, um lembrete de que até as estrelas mais celebradas são belamente humanas. Pessoas do meio e amigos próximos relataram como essas características físicas pessoalmente levou a provocações divertidas nos bastidores. No entanto, Megan aceitou com elegância e humor,
Em vez de ocultar sua diferença, ela permitiu que isso se tornasse parte de sua história. Um símbolo de individualidade em uma indústria que muitas vezes celebra apenas o impecável. Ao assistir às atuações cativantes de Megan Fox, deixe que este detalhe intrigante lembre que a verdadeira beleza reside nas características únicas que nos definem. Sua trajetória é um poderoso testemunho de autoaceitação e uma celebração das imperfeições. 18. Peter Falk, Olho de Vidro. Imagine uma estrela de Hollywood cuja presença enigmática é acentuada por uma história de perda e reinvenção. Peter Falk, cujas performances luminosas cativaram o público, carrega consigo o testemunho silencioso de um passado marcado por dificuldades. Quando criança, um tumor cancerígeno tirou seu olho direito, alterando para sempre sua aparência. Em vez de permitir que essa tragédia apagasse sua estrela, Falk abraçou a transformação usando um olho protético de última geração, que agora brilha como um distintivo de coragem e individualidade. Seu novo olho, cuidadosamente fabricado para espelhar o brilho natural da vida, tornou-se uma parte intrínseca de sua identidade, oferecendo-lhe um olhar que é tanto misterioso quanto magnético. Amigos e colegas relatam que sua prótese gerou inúmeras conversas nos bastidores. Um símbolo da força necessária para superar adversidades pessoais. Toda vez que Falk aparece na tela, seu olhar alterado conta uma história de resiliência e reinvenção. Um lembrete de que a verdadeira beleza muitas vezes reside em superar os desafios mais assustadores da vida. Sua jornada nos encoraja a olhar além da superfície, convidando você, caro espectador, a apreciar as camadas ocultas que moldam o caráter de uma pessoa. No mundo de Tinseltown, onde a perfeição parece ubíqua, a história de Peter Falk é um testemunho convincente de que as imperfeições, quando aceitas, podem forjar um legado de autenticidade e poder. 19. Shailene Woodley. Mãos e pés, preenseis. Imagine um talento cujos membros parecem desafiar as limitações da natureza. Esta é Shailene Woodley. Além de sua cativante presença em cena e performances transformadoras, Woodley é abençoada com uma habilidade rara. Mãos e pés preenseis que podem se espalhar e manipular com surpreendente destreza. Esse traço notável permite que ela interaja com o mundo de maneiras que a maioria só pode imaginar. Seja realizando tarefas intrincadas no set ou expressando emoções através de gestos sutis, seus dons naturais acrescentam uma profundidade inesperada à sua arte. Colegas e diretores igualmente ficaram maravilhados com a forma como essa flexibilidade extraordinária complementa seus papéis intensos e imersivos. Em entrevistas íntimas, Woodley compartilhou como esse dom às vezes tem sido uma fonte secreta de força, permitindo-lhe canalizar suas emoções em performances que ressoam profundamente com o público. Imagine a graça de uma dançarina e a precisão de uma artesã experiente, tudo incorporado em uma única pessoa. Sua habilidade física única discretamente a destacou em uma indústria obcecada pela perfeição, provando que até as diferenças mais raras podem se tornar uma fonte de poder criativo. Para aqueles que admiram a verdadeira autenticidade, a jornada de Woodley serve como um lembrete de que nossas diferenças não são defeitos, mas presentes extraordinários que realçam a beleza da nossa individualidade. 20. Tom Cruise. Dente central desalinhado. Observe mais de perto o lendário ator Tom Cruise e descubra que seu sorriso icônico esconde um segredo fascinante. Ao longo de sua ilustre carreira, Cruise tem sido conhecido por seu charme impecável e presença em cena. No entanto, por trás daquele sorriso deslumbrante, há uma imperfeição distintiva. Um dente do meio desalinhado causado por problemas dentários e perda de dentes. Este detalhe curioso, longe de diminuir seu apelo, tornou-se parte do misticismo do homem. Imagine as inúmeras aproximações em que essa peculiaridade sutil adiciona caráter às suas expressões, nos lembrando que até mesmo as estrelas mais celebradas de Hollywood são lindamente humanas. Colegas e fãs observaram muitas vezes que seu dente levemente desalinhado confere um charme único, um lembrete natural da imprevisibilidade da vida. Biografias e entrevistas contam anedotas divertidas dos bastidores e as ocasionais brincadeiras bem-humoradas sobre essa característica duradoura. Em vez de buscar a perfeição cosmética a todo custo, Tom Cruise abraçou sua imperfeição com uma aceitação graciosa que cativa o público. Essa peculiaridade pessoal, pequena mas memorável, ressalta sua autenticidade, provando que o verdadeiro estrelato está na capacidade de brilhar mesmo quando nem todos os detalhes se conformam aos padrões convencionais. Ao admirar suas performances atemporais, lembre-se de que a jornada de Tom Cruise nos mostra que são nossas pequenas imperfeições que nos tornam verdadeiramente inesquecíveis.